Tava sumido, fiquei 2 dias aí sem gravar, mas tô de volta. Hoje tem notícias do Fluminense, notícias de atualização. Jogador que o Fluminense desistiu da contratação, jogador que tá confirmado. E vamos falar aí dessas atualizações, desse momento do Fluminense, que a gente precisa sair dessa situação complicada. A diretoria tá indo pro mercado, tá buscando jogadores, tá correndo atrás. E a gente vai falar das atualizações de contratação do Fluminense e do próximo jogo do Fluminense, que é só no próximo domingo, contra o Cuiabá. Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, participa aqui comigo. Não custa nada pra você, mas me ajuda muito, ajuda esse vídeo a chegar mais longe, ajuda o canal a crescer. Então clica aqui no botão de se inscrever, clica aqui no botão de like, deixa seu comentário, fala o que você está achando desse momento do Fluminense, dá a sua opinião se você acha que a gente vai sair dessa situação, se você acha que dá para se recuperar. Para mim, o Fluminense tem totais condições de sair dessa situação e se recuperar, e a gente vai ver isso acontecer, eu tenho certeza, mas eu quero aqui ouvir a sua opinião. E vamos começar falando aí da situação do Rigoni. Segundo o portal Trivela, o Fluminense desistiu da contratação do Rigoni. O Rigoni queria um salário mais alto do que o Fluminense tinha para oferecer, um tempo de contrato também mais alto, e o Rigoni era um jogador sem clube no momento. Muita gente estava falando mal dessa tentativa de contratação do Fluminense, falando que o Rigoni é um livramento, o Rigoni não ter vindo para o Fluminense, falando muito mal do jogador e uma série de coisas. Eu procuro não fazer as coisas dessa maneira. Cara, olha, tenha a sua própria opinião. Tem gente que nem lembrava do Rigoni, não lembrava que ele passou pelo São Paulo, não lembrava do jogador, não sabe como ele joga, não sabe as características do cara, e por conta de influência aí da internet, um influenciador ou outro que falou que o cara era horrível, já se fala por aí que o jogador é horrível, que o Fluminense ia gastar dinheiro à toa com ele. Cara, eu não sei, eu não tenho como adivinhar o que iria acontecer se o Rigoni viesse. É diferente, por exemplo, de um Douglas Costa, que todo mundo sabia que não ia dar em nada. É diferente de um Renato Augusto, que todo mundo sabe que tecnicamente é bom, mas fisicamente não tem como entregar. A vinda do Rigoni para mim era uma incógnita. Ele poderia vir e dar certo, ou poderia não dar em nada também. Se a gente for pensar no passado, ninguém conhecia o John Arias. O John Arias foi comprado aí a preço de banana. O Fluminense fez um grande negócio comprando o John Arias. E hoje, com certeza, ele é um dos principais jogadores do elenco do Fluminense. Tá lá na Copa América com a seleção colombiana e vai ser campeão. A gente vai torcer muito para isso acontecer. Eu tenho certeza aí que a maioria dos torcedores, eles estão torcendo pela Colômbia, até pela nossa rivalidade com a Argentina, e até pela disposição, pela vontade que a seleção colombiana está jogando, como mostrou no jogo aí contra o Uruguai. Então, vamos torcer aí pro John Arias, vamos torcer para tudo dar certo. Mas o que eu tô querendo dizer é que não tinha como prever o que iria acontecer se o Rigoni viesse. Podia dar certo, mas às vezes tem torcedor aí que acaba caindo na pilha aí de alguns influenciadores e vão falando mal do jogador, vão falando mal de técnico, vão falando mal de contratação, de qualquer coisa porque o influenciador falou. Procure aí suas próprias fontes, dá uma lida na internet, olha quem é o jogador, as características dele e tenta entender por que ele não está dando certo lá no outro clube. É o caso, por exemplo, do Nonato. O Nonato tinha um problema interno ali no Santos com o Carille e ele foi afastado. Então, o Nonato não estava jogando, o Nonato era reserva, o Nonato é ruim. O Nonato teve uma ótima passagem pelo Fluminense em 2022, estava mal lá no Santos por conta de outros fatores, outros problemas, mas pode vir para o Fluminense, pode voltar a render, pode voltar a jogar como jogou em 2022 e ser uma boa contratação. Isso tudo é muito relativo. Se a gente fosse fazer um recorte agora do Germancano, poderíamos dizer que o Germancano é um jogador de péssimo nível, jogador horrível, tem, pouquíssimos gols aí no Campeonato Brasileiro desse ano, mas é um recorte. Se for olhar o Germancano dos últimos 2 anos, a gente tem um ótimo jogador, um ótimo atacante, artilheiro do time, artilheiro do Campeonato Brasileiro, artilheiro da América. Em alguns momentos ali teve mais gol do que o Haaland, por exemplo. Mas se a gente pega recortes separados, a gente vai fazer uma análise muito precipitada e vai acabar fazendo um julgamento injusto aí do jogador, ou do time, ou de técnico, ou de contratação. Então, tire suas próprias conclusões. Não vai muito pelo que esses influenciadores falam, não, porque eles vivem aí do engajamento. Então, se entender que falar mal de um jogador vai dar like, vai dar engajamento, eles vão falar. Se entender que falar bem vai dar like, vai dar engajamento, eles vão falar. E na maioria das vezes, o que dá mais engajamento é falar mal. Outra situação é o Serna, lá do Alianza Lima, que jogou contra o Fluminense, que fez 2 gols contra o Fluminense aí na Libertadores. Ele está confirmado, o Fluminense vai trazer esse jogador, muito em função do não acordo com o Rigoni. São jogadores ali de funções diferentes, de características diferentes.
O Serna joga mais pelo lado ali, um jogador que jogaria mais ou menos na posição ali do John Arias também. E o John Arias é um jogador versátil, né? A gente pode usar ele ali em outras posições, em outras funções. Mas o Serna é um jogador que está confirmado aí no time do Fluminense. Inclusive, ele já se despediu lá da torcida, ele já teve postagem nas redes sociais. Ele tinha dado uma entrevista, um jornalista tinha parado ele ali para fazer uma perguntar como que está andando a negociação com o Fluminense. Ele disse que estava feliz com a negociação, mas que ele tinha que focar ali na Alianza Lima, que é o time que deu a oportunidade dele disputar a Libertadores. E agora, segundo o portal Trivela, o Fluminense tem um acordo com o Serna e o Fluminense espera ele na terça-feira para se apresentar, para fazer exames e para fazer todo o trâmite aí de contratação. O que muita gente está reclamando dessa contratação, está criticando, é o fato do Fluminense pagar 1,8 bilhão de dólares, que vai dar aí 10 milhões de reais. Tem gente achando que esse valor é muito alto para um jogador que basicamente é uma aposta e que o Fluminense está fazendo contratações aí mostrando que está desesperado. Cara, a gente está na zona de rebaixamento, 8 pontos, último colocado assim, isolado. Se a gente vencer os próximos 2 jogos, a gente mesmo assim não sai da zona de rebaixamento, a nossa situação é complicadíssima. Então, contratação desesperada, ela é o óbvio para um time que está desesperado. O Fluminense, nesse momento, está desesperado para contratar, para reforçar o time. No mercado, a gente não tem tantas opções assim, e o Fluminense, como você sabe, se você é tricolor, se você acompanha o clube, você sabe que o Fluminense não é um time que tem tanta grana para poder investir. O Fluminense tem um orçamento limitado, foi uma das coisas que o Fernando Diniz falou no passado, que conseguiram construir um trabalho com o orçamento que é ali o 12º, décimo aí no país, conseguiu competir, vencer a Libertadores com times que têm faturamento 3, 4 vezes maior que o do Fluminense. Isso é uma realidade. Então, o Fluminense hoje é um time desesperado, que vai correr atrás de jogadores que o scout do time entende que podem ser úteis, mas que o Fluminense tenha dinheiro para gastar. E também não adianta fazer uma contratação aí de 20 milhões de reais, trazer um nome de peso, e deixar pendente outras contratações, outras posições que o Fluminense também vai precisar. O Fluminense está correndo atrás de mais um zagueiro. Pode vir aí o Samir, que foi revelado pelo Flamengo e que está jogando lá no Tigres do México. Pode vir também o Ignacio. Então o Fluminense está correndo atrás de jogadores que possam ser úteis e que caibam no bolso, porque essa é a realidade do clube. O Fluminense precisa repor aí a possível saída do André, a quase certa saída do André. Precisa também pensar em repor o Paulo Henrique Ganso, que o Santos está muito interessado, é uma negociação que também pode acontecer, então o Fluminense tem que se preparar, mas não tem muita grana para gastar e precisa fazer um trabalho mais otimizado possível. A chegada do Serna é uma chegada positiva, para mim a chegada do Nonato também é uma boa contratação, o Thiago Silva a gente não precisa nem comentar, é uma contratação aí talvez das mais importantes do futebol brasileiro no ano, mas a gente vai precisar de mais gente, a gente vai precisar de mais jogadores, talvez mais umas 3 ou 4 contratações, e o Fluminense precisa fazer isso com o dinheiro que tem, para não se enrolar mais ainda, porque se a gente gastar muito dinheiro e o Fluminense não conseguir sair dessa situação, o que eu acho que é muito difícil acontecer, para mim o Fluminense vai sair dessa situação porque tem elenco hoje para isso, e com os reforços ele vai criar mais possibilidades para isso acontecer, mas o Fluminense não pode se enrolar, não pode gastar mais do que tem, porque já tem uma dívida alta e a gente vai precisar controlar isso, controlar a situação atual, que é de trazer novos jogadores, que é de sair dessa situação difícil, e controlar também a parte financeira para lá no futuro a gente não ter um prejuízo maior. Mas de modo geral eu acho que as coisas estão andando bem. Tirando o Thiago Silva, o restante não são jogadores dos sonhos. O Nonato ele teve uma boa passagem aqui e a gente sabe que ele pode render, mas não é um jogador dos sonhos também. O Serna também não é, o Serna basicamente é uma aposta, mas o Fluminense está se reforçando, está se estruturando para fazer as coisas voltarem a acontecer. Os jogadores da base já estão entrando, estão fazendo as coisas acontecerem, como a gente viu no último jogo contra o Criciúma. O Esquerdinha jogou muito bem, o Cauã Elias jogou muito bem, o Lucumi, que não é necessariamente da base, entrou e jogou muito bem também. O Fluminense vai se reforçar com novos jogadores e trazendo gente da base, que a gente sabe que a base de Xerém sempre foi muito forte e vai ajudar mais uma vez o Fluminense a sair de uma situação difícil. Então vamos aguardar as coisas acontecerem com positividade, com pensamento positivo em relação a isso, ver as coisas com bons olhos, não cair aí na pilha de influenciador e falar que tudo que o Fluminense fizer vai ser muito ruim, que todo jogador que chegar vai ser muito ruim, porque senão você acaba, às vezes, matando ali a passagem do jogador pelo clube antes mesmo dele começar. O cara já começa desestimulado e já começa tendo que provar um monte de coisa, sendo que ele nem vestiu a camisa do clube ainda.
Vamos esperar as coisas acontecerem, porque eu tenho certeza que o Fluminense vai sair dessa, e ano que vem o Fluminense vai estar na Série A, recomeçando aí a sua trajetória e voltando a disputar aí o Campeonato Brasileiro em alto nível. Esse foi o vídeo de hoje. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, e se você assistiu esse vídeo aqui até o final, muito obrigado e até a próxima.